Abre comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Na bênção? Amém? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Fala assim comigo: meu Deus é fiel. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Deus é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas eu quero que hoje nós venhamos a entender essa palavra na íntegra. Que Deus possa estar falando conosco através do Teu Santo Espírito e que possa agir nas nossas vidas. Muitas vezes essa palavra aqui é entendida de modo errado. Porque nós entendemos sim na fidelidade do Senhor, na sua palavra, e Ele sempre permanecerá fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para não cumprir com as suas promessas e as suas palavras. E muitas vezes nós lemos isso e distorcemos a verdade que aqui está contida. Porque às vezes a gente lê isso e meio que dá uma licença para pecar. Nós lemos isso e nos dá uma licença para errar. Porque não, mesmo que eu seja infiel, Deus continuará sendo fiel. E realmente é assim. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus é fiel, meu irmão. Amém. Se você virou para quem está à sua direita, para não haver discriminação, agora vira para quem está à esquerda e fala a mesma coisa. Porque senão ele vai se sentir discriminado. Mas por que ele falou só para ele, não para mim? Deus é fiel. Mas nós temos que entender então essa palavra. Normalmente, quando nós olhamos essa palavra, nós trazemos à mente coisas que são humanas, coisas que nós muitas vezes participamos. Por exemplo, às vezes lembramos, eu não sei vocês, mas, por exemplo, na minha casa, eu tinha mais medo do meu pai do que da minha mãe. A minha mãe fazia muito barulho, falava, aquela alemã, você vai ver, se você errar eu te pego, mas falava, mas nem sempre, às vezes executava, mas nem sempre executava. Agora, quando meu pai falava, ele fazia. Se ele falava, vai lá e pensa em que você fez, que eu já vou fazer o resto. Meu filho. Não tinha meias palavras. E às vezes nós olhamos as coisas que nós vivemos, principalmente nós brasileiros, que temos a tendência do jeitinho brasileiro, do vai dar um jeito e tal, e pegamos essa palavra e distorcemos. E achamos que aqui tem uma legalidade, tem uma licença para pecar, mesmo que eu seja infiel. Deus continua fiel. Amém, Ele continua fiel em todas as suas palavras. Ele continua fiel em tudo aquilo que Ele coloca para nós. Ele continua fiel em cobrar de nós aquilo que Ele exige como santidade. Ele continua fiel em exigir de nós aquilo que Ele sempre pediu.
aquela palavra que nós usávamos logo que começou lá atrás, relembrando os velhos tempos, quando começou os discipulados, há muitos anos atrás, que tem a porta, existe o alvo e existe o caminho. A porta é quando eu converto, quando eu enxergo o Senhor, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entro pela porta. Existe o alvo, o meu alvo é a vida eterna na pessoa de Jesus, amém, meus irmãos? Mas existe, entre eu entrar na porta e chegar no alvo, existe um caminho, e esse caminho chama-se caminho de santidade. E Deus nos dá todas as ferramentas, através da sua palavra, para que sejamos fiéis. E às vezes nós não somos fiéis, mas Ele continua sendo fiel. E Ele coloca todas as coisas. E Ele diz e deixa muito bem claro: escolha o melhor. Ele nos dá liberdade. E Ele continua fiel a isso. E Ele nos diz claramente: se escolher vida, terá vida. Se escolher morte, terá morte. E Ele fala: e eu continuarei sendo fiel, mesmo que você não seja fiel. Então nós temos que entender, Ele continua sendo fiel a nos dizer que a misericórdia dele é eterna, maravilhosa, grande e sempre nos perdoará. Amém, meus irmãos? Mas nós não podemos negligenciar as outras verdades de Deus que estão incontidas, pois Ele é fiel. Quer ver que interessante para nós entendermos esse princípio de Deus? Vamos comigo rapidinho, lá na Antiga Aliança, livro de Josué. Livro de Josué. Deixa eu pegar aqui. Livro de Josué, no capítulo 23 de Josué. Interessante, porque aqui é narrado no capítulo 23 um discurso de Josué. Moisés, no finalzinho da sua vida, lá no livro de Deuteronômio, ele faz o cântico em que ele diz e esclarece, e ele profetiza: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não esqueçam do Senhor, das suas verdades. Não esqueçam, porque Ele é um Deus justo. E depois Josué, agora entrando na promessa, ele traz essa palavra de Deus, que é também para nós hoje. Em Josué capítulo 23, do verso 14 em diante. Josué 23, 14. Ora, hoje eu vos dou pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis que todo o vosso coração e toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas a vosso respeito que falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas assim como sobre vós vieram todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Se violardes a aliança do Senhor vosso Deus, que Ele vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que Ele vos deu. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor deixa claro o princípio dele. Ele está dizendo a Josué, e pedindo para que Josué passe isso a todo aquele povo: olha, vocês estão entrando na promessa, e sempre fui fiel. E Josué diz: olha, o Senhor sempre foi fiel em todas as boas coisas. E realmente Ele continua sendo fiel. E Ele diz: olha, prestem atenção, não falhem, porque da mesma maneira Ele será fiel nas coisas contrárias. E nós achamos que Deus vai esquecer, Ele vai passar por cima. E isso tem derrubado, tem acabado com muitos dentro da igreja. Isso tem feito com que muitos venham a ter decepções dentro da igreja, achando que
aquela coisa também de só bênção, bênção, bênção e prosperidade, isso e aquilo, e que Deus não é justo ou que as coisas não podem acontecer, podem e vão acontecer, e eu continuo e tenho que fazer a minha parte, crendo que Ele é fiel e vai fazer aquilo que lhe apraz. Amém, meus irmãos? É claro que o que Ele quer para nós são bênçãos, é salvação. É claro que Ele é rico em misericórdia, Ele tem todas as coisas, mas nós precisamos entender a nossa parte. Então, que Deus continue a falar conosco nessa noite. Precisamos entender que a palavra de santidade ainda é viva. Amém? Fala assim, a palavra de santidade existe. E Deus não acabou com isso. Ele não deixou isso ao léu, ou deixou para que não caminhe da melhor forma. Não, a palavra dele continua sendo uma só, e ele continua sendo fiel em todas as coisas. Nós vemos que o Senhor sempre nos esclareceu, trouxe, e a palavra dele sempre se cumprirá. No livro de Isaías, o capítulo 55 nos diz, e bem claro, o Senhor fala a respeito da sua palavra, e faz uma comparação à chuva, que a minha palavra é como uma chuva que cai na terra, e não volta sem antes fazer cumprir tudo aquilo que eu tenho dito. Nenhuma das palavras do Senhor vai falhar. Amém, meus irmãos? Nenhuma. Nós precisamos entender que, por exemplo, Abraão foi chamado pai da fé, porque ele declarou, cumpriu e realmente entendeu que o Senhor sempre faria e nenhuma das suas palavras voltaria vazia, e que as suas promessas se cumpririam. E assim aconteceu. Nós temos que entender que as coisas para nós serão cumpridas, porque Deus disse. Há palavras de Deus para nós que cumprirão, independente da minha fé, se eu creio ou não creio. Amém, meus irmãos? Por exemplo, Jesus voltará. Da mesma maneira em que os apóstolos ouviram subir, ele vai voltar. E ponto final. Há coisas que para nós irão se cumprir associadas à minha fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, é aquilo que eu não estou vendo, que eu não estou presenciando no natural, mas eu creio, pois a palavra de Deus diz. Deus disse, eu creio, isso basta. Amém? Fala assim comigo, Deus disse, eu creio, isso basta. Então tudo são palavras e Deus move pela sua palavra. A palavra de Deus é uma só, e é por isso que ele diz, mesmo que vocês sejam infiéis, eu continuarei sendo fiel. E isso não te dá uma certeza e uma garantia. Ele está falando, faça, eu te dou, eu te capacito. Ele nos dá o Espírito Santo que nos capacita a entender e tomar posse da sua palavra. E não negligenciar, e não deixar as coisas correrem ao léu. Ele está nos falando e nos ensinando. Faça a sua parte, pois eu sou fiel. E quando nós somos fiéis ao Senhor, entendemos a sua palavra, cumprimos com a sua palavra, o resultado é beleza, é vitória. Amém, meus irmãos? O Senhor diz, por exemplo, na palavra, há promessas de Deus. E ele diz, olha, em Jeremias ele fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E tem gente achando que isso é mentirinha. Não, é verdade de Deus. É verdade de Deus. E muitas vezes nós fazemos o melhor no natural, em outras coisas, e nos esforçamos, mas para a obra do Senhor eu faço relaxadamente. E Deus fala, eu sou fiel, meu irmão. Eu disse e vou cumprir. E depois não sabe por que as coisas estão acontecendo, e de repente as coisas não estão caminhando da maneira como eu quero, ou como eu desejo. E ainda nós temos a ousadia de cobrar de Deus. E Deus está falando, eu estou sendo fiel. Pois eu sou fiel. Não faz da maneira como eu quero, e faz relaxadamente, virá sobre ti condenações e haverá maldições. Nós vemos na palavra do Senhor, em Malaquias, que nos diz que se nós não devolvermos ao Senhor os dízimos, não devolvemos as ofertas, a ação do devorador vem. E pronto.
É a palavra do Senhor. Ai, porque é isso, aquilo. E nós muitas vezes queremos escolher. Isso aqui cabe a mim. Isso aqui é para a minha vida. Isso não. Isso deixa de lado. Meus irmãos, Deus é fiel na íntegra, em toda a sua palavra. E muitas vezes nós queremos aí achar coisas, queremos pesquisar, queremos trazer algumas coisas assim. Eu vou procurar na internet, vou ver aqui. Google, é verdade a respeito do dízimo. Aí o Google vai falar um monte de pataquada. E você vai pelo que está dizendo o Google e não vai pelo que está dizendo a palavra. E você não sabe o que está acontecendo. E Deus falando, eu sou fiel. Aquela questão, você não sabe para onde vai as coisas, o que está acontecendo com o seu dinheiro, o que está acontecendo com as coisas. E Deus está falando, você é um fiel, meu irmão. É isso. Eu quero te abençoar em tudo, em todas as coisas, enquanto está aqui. Você não vai levar nada dessa terra, e nós não vamos levar nada. Mas a palavra do Senhor é uma só. Aquilo que foi dito aqui, se você não der, não vai acontecer. Se você não entender o princípio do dar, você vai estar adorando a Mamon e não ao Deus. Adorando ao Deus das riquezas e não ao Deus que é e que dá e é dono de tudo e de todas as coisas. Nós vemos na palavra do Senhor, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, e diz claramente para nós, quem não cuida da sua casa e da sua família, é como incrédulo, é pior que um incrédulo. E nós achamos que isso é pataquada. Nós achamos que isso são coisas... Não, meu irmão, é Deus. E muitas vezes nós sabemos por que Deus não está agindo, não está fazendo, não está respondendo. Por que Deus não faz? Porque eu não estou cuidando dos da minha casa. E aqui ele está falando de casa, família, ele está falando daqueles próximos. E muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós largamos para lá, deixamos para trás. Meu irmão, se você não fizer para os da sua casa, se você não cuidar, você é pior do que um incrédulo. Vocês estão me entendendo, gente? E Deus é fiel. Fala assim comigo, Deus é fiel. E nós achamos que se nós agimos de maneira diferente com os da nossa casa, Deus vai continuar agindo da mesma maneira como ele falou, não, eu sou fiel. Eu expliquei, ensinei, capacitei e eu te dou tudo aquilo que você precisa. E você tem que cuidar dos da sua casa. Pastor, o que é, pastor? Meu vovô, minha vovó, meu pai, minha mãe, já estão meio gagá, está tão difícil. Cuida, meu irmão. Cuida. Mas ele me dá, olha, é tão difícil. Geralmente com essa questão, é tão difícil cuidar dele. É tão difícil, ele me dá trabalho. Lembre-se que é a ordem de Deus. Ele falou que nós devemos cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles cuidaram de nós. Amém, meus irmãos? E no momento em que ele der trabalho, lembre-se que você também deu trabalho a ele. Lembre-se que ele passou noites e noites em claro para cuidar de você, e hoje cabe a você cuidar dele. Se não fizermos, seremos pior que incrédulos. Nós entendemos também, por exemplo, a carta de Pedro que nos diz, fala, quem não cuida da sua casa, da sua família. Tá, já falei, Timóteo, Pedro, maridos, cuide da sua esposa. Como vi, meus irmãos? Marido, cuide das suas esposas. E ele continua dizendo mais para frente, diz... Porque senão as suas orações não serão atendidas. E nós sabemos que o Senhor nos colocou como sacerdote no lar. E as nossas orações serão atendidas quando nós cuidamos da nossa esposa. Amém, meu irmão? Cuida, meu filho, cuida. Lembre-se que você tem que apresentá-la sem ruga e sem marco. Pastor, você está indo longe demais. A pastora Marta me fez lavagem cerebral. Eu não tenho dinheiro para uma cirurgia plástica. Sei lá, usa fita crepe, puxa, estica ali, dá um jeitinho. Usa a criatividade. Trate a sua esposa como deve ser tratada. Muitas vezes nós, homens, nós temos uma outra percepção e a testosterona acaba falando sempre mais alta. Tem gente que é aquele bruto rústico e sistemático. E esquece que são princípios de Deus. Eu estou falando sério, gente. Às vezes a esposa vem e fala assim, Benzinho, você quer leite? Quero. Quer que eu traga um copo? Não, joga no chão e puxa no rodo. Pronto, já vai com os 4 pés, quebrou. Se é vaso frágil, quebrou, acabou. Não, meu irmão.
Você acha que você tem a testosterona aí? Mas não, eu posso falar qualquer coisa. Meta os pés na mão. Cuidado. E isso tudo faz com que a palavra de Deus possa fazer diferença. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Então, entenda os princípios de Deus, entenda aquilo que Deus tem para nós. Nós entendemos que a palavra do Senhor sempre será uma, única, viva e verdadeira. E o Senhor sempre será fiel. Quantos você já trouxe para a igreja? Nós temos a obrigação de evangelizar e trazer vidas para o Senhor. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Nós temos obrigação. Lá em Mateus, lá no último capítulo de Mateus, ele fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura, discipulando, trazendo para o Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os como se deve andar. E muitas vezes nós não fazemos nada, não fazemos coisa alguma. Cadê o ide do Senhor? É para todos nós. E nós achamos que Deus nos... Ele fala assim: olha, eu serei fiel na minha palavra. E Ele nos pede isso, Ele nos dá isso. E você acha que depois não haverá nenhuma consequência? Meus irmãos, entendam aquele princípio de Deus. Todos nós estaremos e nos apresentaremos ao Senhor no tribunal de Cristo. E fazemos parte do corpo. E devemos entregar para Ele aquilo que coube a nós como membros desse corpo. E nós achamos que isso não cabe a nós. Achamos que isso não é da nossa parte. Rapidinho, Ezequiel, vamos lá comigo, livro de Ezequiel, para entendermos esse princípio de Deus para as nossas vidas. Livro de Ezequiel, capítulo 3 do livro de Ezequiel, versículo 16. Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Deus nos capacita, Ele nos dá, Ele coloca no nosso caminhar, vidas, pessoas, vidas preciosas, e Ele quer saber de nós a nossa posição. Amém, meus irmãos? Capítulo 3, versículo 16. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará diante da minha parte. Meus irmãos, eu estou diante de atalaias do Senhor. Amém? O Senhor faz você ouvir a palavra. Para quê? Para que você use a palavra. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós achamos que nós ouvimos a palavra é para nós, para a nossa edificação, mas é também para usar com muitos que Deus coloca ao nosso lado, na nossa frente. Quer ver? Vamos continuar aqui. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não for avisado tu, e não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Fala assim comigo: Deus é fiel. Meu irmão, se tem pessoas próximas de você que estão sedentas, que estão precisando da palavra do Senhor, que estão precisando do agir e do mover do Senhor, e você fala assim: não, deixa para lá, não tenho nada a ver com ele. E às vezes Deus está te dando um sinal, sinalizando: não, fala da palavra. Meu irmão, não se preocupa, fala. Ai, mas e se eu falar e ele não aceitar? E se eu falar e as coisas não acontecerem? E se eu falar? Meu irmão, daí para frente é Deus. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado e fala assim: você é boca de Deus aqui na terra, meu irmão. Amém. O que nós temos que fazer é falar a palavra, falar do plano da salvação, falar que existe um Deus que pode, que move. E muitas vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, no seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares, onde você vai, onde você caminha, às vezes até bem próximo mesmo da nossa família. E muitas vezes nós calamos. Muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. E o Senhor está falando: olha, ele vai morrer na sua impiedade, vai morrer no seu erro, mas eu te coloquei ali, te avisei, pedi para você fazer, você não faz. O sangue dele será cobrado de você. E nós achamos que isso é balela. Fala assim: Deus é fiel. Já pensou nós chegarmos diante do tribunal
de Cristo, e ele falar assim, lembra do Zezinho? Fala, que Zezinho, Senhor? O Zezinho, aquele cara que trabalhava com você. Ah, não, nem me fala Zezinho. O que aconteceu com ele? Morreu. Mas eu quero dizer o seguinte, eu te coloquei e várias vezes você teve oportunidade de falar e não falou. E agora estou cobrando de você. Eu só vi uma misericórdia. Tem mais misericórdia? Eu não. Ah, não! Deus não vai fazer isso. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? É interessante, porque outros aí que seguem outras doutrinas que são doutrinas de homens, outros seguem doutrinas que são doutrinas de demônio, e eles têm, olha, a ousadia de falar, de dizer, de cercar, e nós que temos nas mãos a verdade pura, verdade de Deus, negligenciamos, temos medo, temos vergonha. Meu irmão, fala, porque dali para frente é Deus. E se eu chegar para uma pessoa, pastor, que está ali passando por um problema muito sério, enfermidade, e eu falar, olha, Deus tenha misericórdia de você, e isso e aquilo, e não acontecer. Meu irmão, dali para frente é Deus. Fica tranquilo que Deus sabe muito bem o que precisa fazer. O que a pessoa precisa é ouvir. Como serão salvos? Se não houver quem? Meus irmãos, nós temos que fazer. E olha só, continuando aqui. Versículo 19. Mas, se avisares o ímpio, e se ele não se converter da sua impiedade, ou do seu caminho ímpio, e ele morrer na sua maldade, mas tu salvasses a tua alma. A nossa salvação está amarrada também em pregar, meu irmão. E tem gente achando que não, isso aí é só para o pastor Maurício, é só para não sei quem, é só para aquele irmão que gosta de pregar, evangelizar. Não, meu irmão, evangelizar, pregar, falar de Jesus, cabe a todos nós. E isso está muito ligado à nossa salvação. E Deus está falando, fala meu filho, fala, diz, conta, não tenha medo, não tenha receio. É uma bênção de Deus. Eu tive ontem uma reunião com os que vão ser batizados, vão ser recebidos, e uma pessoa no final chegou, falou para mim, falou, pastor, olha que maravilha, porque uma pessoa próxima da casa, que está vindo, está aqui, e falou de Jesus, falou da salvação, falou, você está fazendo errado, meu irmão, você está fazendo tudo errado, não é isso, abra o seu coração, deixa Deus agir, e olha, Deus moveu, meu irmão, amém. Quer dizer, ele não fez nada mais do que falar, do que testemunhar. Nós devemos testemunhar. Se Deus fez na sua vida, você deve abrir seus lábios, você deve falar. E o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para fazer dali para frente, e Ele é fiel também para chegar para nós e falar, por que você não fez? Amém, meus irmãos? E muitas vezes nós temos medo, porque o mundo jogou na nossa mente, o maligno tem jogado na nossa mente, de que é errado, de que não vai funcionar, de que não sei o quê. Meu irmão, Ele é Deus. E nós devemos sim falar, ó, às vezes exortar o nosso irmão. Nós vivemos em igreja, vivemos juntos, às vezes, muitas vezes para exortar. E é difícil exortar. A palavra de exortação é difícil. Mas a exortação é uma bênção de Deus. Feliz aquele, todos nós, quando somos exortados pela palavra do Senhor. Somos exortados com amor através de um irmão. Porque quando somos exortados, olha meu filho, você está fazendo errado. Olha, isso está fazendo é pecado. Olha, isso está fazendo está errado. E nós, muitas vezes, nós achamos ruim, não acha ruim não, meu irmão. Acha é bom, porque quando nós somos exortados e atendemos, pronto, amém, maravilha, louvado seja Deus, mudamos e estamos sendo ali debaixo da bênção. E quem exorta também, Deus fala, muito bem, você fez o que tinha que fazer. Agora dali para frente, deixa que eu faço. Não precisa você querer fazer. Quem faz é Deus. Não se preocupe. E se eu falar e não acontecer? E se eu pregar e o irmão não converter? Mas e se eu falar, meu irmão, dali para frente? A palavra de Deus não volta vazia. Repete comigo, a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes nós não vemos, mas a palavra semeada, ela não volta vazia. E muitas vezes nós queremos ver. Até queremos ver por causa de orgulho próprio. Um agricultor, ele lança semente na terra e não põe um banquinho e fica esperando nascer. É assim? Já pensou? Você joga uma semente ali, põe um banquinho
Ai, nasceu. Puxa, a vida nasceu. Meu irmão, faz a sua parte. Eu creio que todos vocês já fizeram, lá na escola, no primário, no infantil, aquela experiência. A professora fala, traz um grãozinho de feijão, um copo, um pouco de algodão. Quem já fez essa experiência? Oh, bênção! Vocês são normais. Aí você vai, a professora pega, põe o algodão no fundo do copo, pega o feijão, põe lá e molha. E fala, vai nascer um pé de feijão. Aí muitas vezes a gente fica desesperado. Tem criança que já quer forçar, quer pegar ali e fazer. Ai, passa um dia, no outro dia, ai, não nasceu ainda. E a felicidade, a hora que vê que brotou, nasceu. Meus irmãos, é Deus quem faz. Nós pregamos o evangelho do reino. Fala assim, evangelho do reino. Meus irmãos, tira da sua cabeça a questão de evangelizar, de falar, de ir, cabe a nós, e o Senhor é fiel, e muitas vezes a bênção na nossa vida não está completa, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E o evangelho do reino é o seguinte, fala da palavra, fala da salvação, meu irmão, e não precisa trazer o irmão aqui. Se vier aqui nessa igreja, amém, louvado seja Deus. Mas tem gente que fica frustrado. Eu preguei por irmão. Em quanto tempo, aquele que trabalha comigo, olha, falando, levando, comprei aqui na igreja o devocional diário, levei, comprei Bíblia, entreguei para ele. Estou decepcionado, pastor. Por quê? Em vez de vir aqui, foi para a igreja, não sei de onde. Ué, meu irmão, louvado seja Deus. Porque nós pregamos o evangelho do reino. Amém? O reino de Deus. O reino de Deus não está preso em denominação, em local. E se ele foi para aquela determinada igreja, dê glória a Deus, meu irmão. Não queira você dominar, não queira você fazer. É Deus que faz ali para frente. O que ele está esperando de nós é isso. E eu pergunto para você, quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Se nós realmente fizéssemos a nossa parte, meu irmão, olha, não tinha nada que segurasse. Hoje aqui, nós estamos aí em torno de, agora vai ter mais batismo, vai aumentar um pouco, mas estamos aí em torno de 650 membros. Se trouxesse uma pessoa, ia para quanto? Dobra. Amém? Mas não veio para... Amém, meu irmão, não precisa vir aqui não. Mas se você levar uma pessoa para Cristo, é isso que o Senhor espera de nós. E Ele está falando, olha, muitas bênçãos na sua vida está dependendo disso. Porque eu sou fiel. Amém, meus irmãos? Lembra da palavra aqui. Agora, quer ver uma outra coisa? Hebreus, vamos comigo rapidinho. Entendemos os princípios de Deus para a nossa vida. Livro de Hebreus, capítulo 12. Fala assim, Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Muitas bênçãos para a nossa vida, a nossa salvação, o nosso caminhar, está amarrado também em eu evangelizar, falar, exortar, falar para o irmão, mas não aconteceu, meu irmão, dali para frente. Lembre-se que a palavra de Deus nunca volta vazia, mas cedo ou mais tarde, fará naquilo que lhe apraz. Amém, meu irmão? Marcos 4,14 diz que a palavra é semente, e nós devemos semear. Semeou, meu filho, dali para frente é Deus. Existem sementes que germinam e são rapidamente germinadas, como feijão, por exemplo, mas também existe abacate. Às vezes você semeou um abacate. Pastor, não amei daquele lá converter. Não, foi semeado, meu filho, é um abacateirão. Mas só que feijão também dá rapidinho, acabou, colheu, foi. O abacateiro demora, mas quando começa a dar abacate, vai gerações e gerações. Você crê nisso? Outra coisa, fala assim, Deus é fiel. Aqui Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Acompanhe comigo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Fala assim, paz. Paz é paz. Amém, meu irmão? Paz não é cara fechada. Paz não é você escolher, eu vou cumprimentar esse, mas não cumprimento aquele. Paz é paz. Seguir a paz com todos. Continuando. Tende cuidado
que a ninguém se prive da graça de Deus. Olha, nós podemos ser privados da graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui Deus está nos falando o seguinte: segui a paz com todos. Resumindo, perdoar. Fala assim, perdoar. O perdão, a gente sempre fala, é uma via de mão dupla. O perdão não tem um sentido obrigatório. Só perdoa quem errou. O que Jesus falou? Se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, procura ele e pede perdão. É uma via de mão dupla, meu irmão. E aqui, quando você faz, você entra no caminho da paz. Olha, não deixa se contaminar. E muitas vezes nós perdemos, somos privados da graça de Deus. Privados, é tirado fora da graça de Deus. Ai, a graça me basta. Então, meu irmão, toma cuidado. Nós temos que entender o princípio de Deus. Fala assim, Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Agora, quando você comprar aquele adesivo, pregar no carro, você vai entender todos os princípios. Porque muitas vezes nós olhamos somente um lado. Quando é na hora da bênção, meu irmão, nós sabemos de todas as bênçãos de Deus. Agora, na hora do meu compromisso com Deus, da minha parte com Deus, ninguém lembra. Eu comento sempre aqui. Vocês já viram, deve ter visto, vende muito nessas livrarias evangélicas, Caixinha da Promessa. Já viram, gente? Não é possível que você nunca viu. É, aquele monte de promessa. É uma maravilha. Você pega lá, todo dia, tem ali para o ano inteiro. Tem lugar que já vende com realejo ou periquito. Abre lá, o periquito puxa para você e tal. Caixinha da Promessa. E interessante que, uma vez eu lancei, não consegui vender nenhuma. A caixinha da minha parte com Deus. Porque ninguém quer essa parte. Ninguém quer saber dessa outra parte. Quando Deus fala, Ele é fiel. E aqui nós temos um ponto. Olha, se você tem algum problema com alguém, meu irmão, libera perdão, pede perdão. Porque senão dali para frente... E o interessante é que isso ainda contamina outros. Não é só com você, ainda acaba contaminando outros. Tem gente que ainda compra a briga do outro sem nem saber por quê. Ah, eu concordo, fulano lá foi muito infiel com você. Meu irmão, se foi infiel, não foi, ora, agradece, pede, tenta apaziguar, traz para pedir perdão, para liberar perdão. Não há nada. E olha, quando os apóstolos pediram para o Senhor, Senhor, ensina-nos orar. E Ele ensinou aquela oração que não deve virar vãs repetições. Amém, meus irmãos? A famosa oração do Pai Nosso. E lá Ele diz, Senhor, perdoa-nos assim como nós... O perdão de Deus está sobre nós. Quando nós fala assim, Deus é fiel. E nós achamos que não precisamos perdoar. Nós achamos que temos que ficar de cara amarrada. Nós achamos que a pessoa fez não sei o que comigo, agora também vai. E eu fico bravo, não sei o que. E se eu estiver na portaria, eu entro pela outra porta. E se ficar ali, tiver fechado as outras portas. Agora vocês entenderam por que a gente deixa uma porta só aberta. Meu irmão, libere perdão. Perdão não é sentimento. Fala assim, perdão não é sentimento. Perdão é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Assim como fé e todos os dons do Espírito, tudo aquilo que Deus nos dá é ferramenta de Deus para nós. Ah, eu não senti que eu vou pedir perdão. Meu irmão, você nunca vai sentir, porque isso é dom de Deus. Se você for esperar sentir, nunca vai acontecer. A desculpa é do homem. Você pede desculpa quando você sente. E a desculpa é uma via de mão única. Pede desculpa àquele que errou. Pede perdão e libera perdão de qualquer forma, de qualquer maneira. Amém, meus irmãos? E muitas vezes nós achamos, por quê? Jesus pregou na cruz todos os nossos pecados. Ele nos perdoou. Toda a dívida que havia sobre nós, Ele nos perdoou, cravando naquela cruz. Você crê nisso? Mas isso só vai ser verdade na nossa vida se nós perdoarmos quem está próximo. E muitas vezes é difícil. Quando nós falamos de perdão, a coisa, geralmente o caldo entorna. Quando nós falamos de perdão, geralmente as coisas começam a complicar. Porque eu preciso liberar perdão. Fala assim, Deus é fiel. Deus é fiel. E lá está na palavra. Pai, perdoa-nos, como também nós
Ou seja, se eu não perdoar, o perdão de Deus não está sobre mim. Não que ele não fez, ele fez, mas eu não posso receber. Está dando para entender, gente? Vocês estão acordados aí? Então fala comigo, Deus é fiel. Engraçado, ninguém quis falar mais, né? Na hora da bênção, na hora da prosperidade, na hora disso, na hora daquilo, da cura. Ai, Deus é fiel. Amém. Tem gente que conhece de cor todas as promessas de Deus. E realmente tem promessas de bênçãos. Mas também tem promessas de que Ele exige de nós um posicionamento. E aqui é mais um. Nós devemos liberar perdão. Nós devemos perdoar, independente de qualquer coisa. Ai, mas eu não estou sentindo. Faça a sua parte. O sentimento vem depois. Amém? Quando você perdoa, você libera perdão, não quer dizer que você tem que ficar junto, batendo nas costinhas, não. Mas vai acontecer, vai chegar a esse ponto. Porque Deus vai tratando as feridas, Ele vai curando tudo. Fica a marca. A marca sempre vai ficar. Mas a dor, o sentimento, vai acabar. Você crê, meu irmão? Então fala mais uma vez, Deus é fiel. Deus é fiel. Agora vira para o seu irmão que está ao seu lado ali e fala assim, Deus é fiel de novo. Agora fala para ele em todas as coisas. Tanto nas bênçãos, como naquilo que Ele exige de nós. Amém, meus irmãos? Tira da sua mente a questão de separar, né? A dicotomia, que não existe na palavra. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso não é. Não, meu irmão. Toda a palavra é inspirada por Deus. Apta para nos ensinar, nos exortar e nos corrigir. Você crê? Em nome de Jesus. Fica em pé. Porque Deus é fiel. Nós vamos sempre entender essa palavra. Em nome de Jesus. Mesmo em pé, foi só para vocês acordarem. Deuteronômio. Rapidinho, só mais uma palavrinha que eu lembrei agora. Deixa eu achar aqui. Vai lá, mesmo em pé, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19. Diz o seguinte, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Amém, meus irmãos? Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Pois Ele é a tua vida, e Ele dará muitos anos na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você crê nisso? Há testemunho da palavra do Senhor no céu e na terra. Em 1 João nós vemos lá no capítulo 7, são 3 os que dão testemunho no céu. Amém? Fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na terra também há 3 que nos dão testemunho. Aqui na terra está, fala assim, o Filho, o Espírito e a água. O Filho pelo sangue, a água pelo batismo. Tudo isso nos dá testemunho de que a palavra do Senhor acontece na íntegra. As bênçãos estão sobre nós. E essa palavra está agora sobre a nossa vida. E o Senhor diz para cada um de nós, para todos nós que estamos aqui, te dou a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos diz, e Ele mesmo fala, escolhe agora a vida. Amém, meus irmãos? Porque Deus é fiel. Se escolhemos outra coisa, Ele será fiel. Se arrependemos da escolha, Deus falar, escolha de novo. Ele estará sempre aberto para que nós possamos retornar, mudar, converter, se arrepender dos maus caminhos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?